Esta é a página onde realizaremos a análise dos resultados da Elo Educacional no Enem desde 2009. Você observa que a página já vem por padrão com dois filtros aplicados: escolas de mesma dependência administrativa do que a Elo, escolas privadas, e escola de mesmo nível socioeconômico, alto. Isso é muito importante porque o que a literatura especializada indica em termos de avaliações de larga escala é que preciso, no caso principalmente do Brasil, ter critérios para se comparar escolas. E o critério mais recomendado é o nível socioeconômico, porque as pesquisas indicam que ele tem forte influência sobre o aprendizado dos alunos. Então, para ser coerente em nossa análise, iremos comparar a Elo com escolas de mesmo nível socioeconômico. Agora, vamos dar uma olhada no universo de escolas que eu tenho dentro do mesmo nível socioeconômico e dependência administrativa que é o Elo. No caso da cidade de São José dos Campos, são 29 escolas privadas, sendo 10 de nível socioeconômico alto. Em São Paulo, eu já tenho escolas privadas de nível socioeconômico alto, 611. Então, a gente vai realizar a comparação com escolas do estado de São Paulo, por causa que o universo de São José dos Campos é bem pequeno. Porém, caso vocês queiram realizar a análise olhando os dados de todas as escolas do Brasil, de todas as escolas com o mesmo nível socioeconômico, basta clicar sobre o menu e selecionar o nível socioeconômico ou colocar como todas. Ok? Então agora vamos analisar os resultados em cada uma das áreas. Vamos analisar os resultados da Elo Educacional em Ciências Humanas. Primeiramente, vamos colocar o gráfico com a visualização das médias das escolas de São Paulo e ocultando as escolas de São José dos Campos. Então aqui no gráfico eu tenho as médias da Elo Educacional e das escolas de mesmo nível socioeconômico que a Elo, nível socioeconômico alto, no estado de São Paulo. Então é interessante observar que em 2012 e 2013 a média da escola era muito próxima a essa média das escolas de São Paulo. Em 2014, a escola tem um crescimento maior do que o crescimento das escolas no estado de São Paulo. E essa vantagem, esse crescimento à frente das escolas do estado de São Paulo, se mantém também no Enem de 2015. Vamos dar uma olhada da repercussão desse crescimento em termos das notas. Então, das colocações, digo. A gente estava, então, em 2012, a escola estava na posição 226, cai para a posição 273 em 2013, e olha que interessante essa recuperação da nota em 2014, já vai para a 19ª colocação no estado e 16ª colocação do estado no Enem de 2015. Então já tem uma melhoria a partir de 2014 e que continua consolidando em 2015. Vamos dar uma olhada para as médias em ciências humanas. No ano de 2012 para 2013, teve um crescimento negativo de 1%, e o estado de São Paulo também 1%. Então, manteve a mesma diferença. Já na prova de 2014, vocês cresceram 12% em ciências humanas, enquanto o estado cresceu 5%. Então, vocês tiveram uma vantagem de 7 pontos percentuais. Em 2015, vocês cresceram 1% e o estado de São Paulo cresceu 2%. Então, o Enem de 2014 marca um momento em que a escola teve um crescimento muito acima das escolas de mesmo nível socioeconômico do estado. Então, tem que ser visto o que foi realizado na área de ciências humanas que favoreceu esse crescimento. Em 2015, vocês não tiveram um crescimento, e o estado teve um crescimento de 1%. Vamos analisar os resultados do Elo Educacional em Ciências da Natureza. Primeiro vamos, aqui no gráfico, exibir as escolas de São Paulo e ocultar as de São José dos Campos. Destacando que essas escolas de São Paulo, a média delas, são escolas de mesmo dependência administrativa e mesmo nível socioeconômico que a Elo Educacional. Interessante observar que você tem no Enem de 2012 e 2013 uma média da escola muito próxima à média do estado de São Paulo,
e a partir de 2014 você tem um descolamento. Então a escola cresceu num ritmo maior do que o crescimento das escolas no estado de São Paulo. E essa diferença de rendimentos também se mantém em 2015. Vamos ver a repercussão dessas médias em termos de colocações. Então, no ano de 2012, no estado de São Paulo, escolas de dependência de nível socioeconômico alto, você estava na posição 170. Em 2013, cai um pouco e vai para a posição 179. Agora, olha a diferença em 2014. Vocês têm um crescimento bem expressivo e vai para a 10ª colocação. E em 2015, mantém essa colocação e aí estamos em 9º. Então, 2014 é um ano que tem que ser analisado para a área de ciências humanas. As iniciativas desse ano repercutiram muito positivamente no aprendizado dos alunos. Vamos dar uma olhada em termos de nota. Do Enem 2012 para o Enem 2013, o crescimento foi de 0 na escola, enquanto no estado de São Paulo foi de menos 1%. Já na prova de 2014, vocês cresceram 12% em relação ao ano anterior, enquanto o estado de São Paulo, 2%. Então, 2014 é um marco, é uma referência para a área de ciência da natureza. Já no Enem de 2015, a área de ciência da natureza tem uma queda de 2% na sua nota e o estado de São Paulo também 2%. Então, para a área de ciência da natureza, 2014 é um ano importante de ser revisto, porque ele trouxe um crescimento significativo no aprendizado dos alunos, que manteve-se em 2015. Vamos analisar os resultados em matemática da Elo Educacional no Enem. Primeiramente, vamos aqui no gráfico exibir a média das escolas de São Paulo e ocultar a média das escolas de São José dos Campos, tendo atenção de que essas médias das escolas de São Paulo são escolas de mesmo nível socioeconômico que a Elo Educacional e mesma dependência administrativa. E é interessante observar aqui no gráfico a variação de médias da Elo em relação ao estado de São Paulo. Em 2012, a média de vocês era um pouco maior do que a do estado de São Paulo. Em 2013, essa diferença cresce um pouco, mas em 2014 essa diferença passa a ser maior ainda. Então é bem expressivo o crescimento que vocês tiveram no ano de 2014 em matemática. Em 2015 se mantém essa diferença com uma pequena variação, uma pequena queda nessa diferença. Vamos dar uma olhada na repercussão disso em termos de colocações. Então as colocações a gente tem aqui em 2012 era a posição 180, em 2013 a posição de vocês é 92ª e em 2014 ela salta para a 9ª colocação no estado de São Paulo. Então é bem expressivo o crescimento de matemática no ano de 2014. Já em 2015 cai um pouco e aí vai para a 11ª posição. Vamos dar uma olhada nas notas. Do ano de 2012 para o ano de 2013, vocês tiveram um crescimento de 1%, enquanto o estado de São Paulo teve um crescimento negativo de menos 3%. Então, já no ano de 2013, vocês já têm um ganho, tanto que reflete aqui na melhoria de colocação. No ano de 2014, vocês cresceram 5% a nota de matemática, enquanto as escolas do estado de São Paulo cresceram menos 7%. Então aqui você já tem uma diferença de 12 pontos percentuais, que é bem significativo. Inclusive, se a gente olhar aqui, o Brasil também tem uma queda de 7%. Então foi algo que a prova estava mais difícil, mas os alunos da ELO tiveram um crescimento diferente do que aconteceu no estado e no Brasil, para a mesma dependência administrativa e nível socioeconômico. Já em 2015, a nota de vocês caiu 2% em matemática, enquanto no estado de São Paulo caiu 1%. Então aqui em 2015 tem uma pequena variação a favor do estado de São Paulo, então é preciso dar uma olhada o que aconteceu em 2015. Mas 2014 é um marco para a área de matemática no Colégio Elo. Vamos analisar os resultados de linguagens e códigos do Elo Educacional no Enem desde 2012. Primeiramente, aqui no gráfico, eu vou
ocultar as escolas de São José dos Campos e vou apresentar a média das escolas de São Paulo, estando atento para que essas escolas são as escolas com a mesma dependência administrativa e mesmo nível socioeconômico que a ela. E olha que interessante, em 2012, a nota em linguagens e códigos era um pouco menor do que a média do Estado. Em 2013, vocês passaram a ter uma média maior do que a do Estado e conseguiram manter isso para 2014. E em 2015, essa diferença aumenta um pouquinho mais em relação a 2014. Vamos ver a repercussão dessas médias em termos de colocações. Em 2012, a posição de vocês no Estado, em escolas de mesmo nível socioeconômico, era 288. Em 2013, ela sobe para a 35ª. Em 2014, ela cai para a 56ª. E em 2015, ela recupera e aí chega em 12º. Então, o ano de 2013 e o ano de 2015 são 2 anos importantes para se entender o que foi feito na área de linguagens e códigos e que teve essa repercussão bem positiva, principalmente aí 2015, que é onde a gente tem a média mais recente do Enem. Vamos dar uma olhada em termos de nota. De 2012 para 2013, o crescimento da escola foi de 8%, enquanto o Estado não teve crescimento. Já no ano de 2014, vocês não tiveram crescimento da média na área de linguagens e códigos, enquanto São Paulo cresceu 3%. Então aqui o ano de 2014 também deve ser visto para entender as ações que não repercutiram no crescimento na nota dos alunos em linguagens e códigos. Vamos dar uma olhada aqui. No ano de 2015, em relação a 2014, vocês cresceram 3%, enquanto o Estado não teve crescimento e o Brasil também não. Então 2015 é um ano importante de ser vistas as iniciativas que vocês tiveram na área de linguagens e códigos e que repercutiram muito positivamente no aprendizado dos alunos. É isso. Bom, agora vamos olhar redação. Vamos aqui no gráfico exibir a média das escolas de São Paulo de mesmo nível socioeconômico e ocultar as escolas de São José dos Campos. A redação, a gente observa que a partir de 2012 vocês estavam um pouco atrás da média em relação às escolas do Estado, e a partir de 2012 vocês vão tendo um crescimento maior do que o crescimento do Estado. E principalmente em 2015 você tem essa maior diferença entre a média do Colégio Elo e do Estado de São Paulo. Vamos dar uma olhada como isso repercutiu em termos de colocações. A escola estava na posição 297, passa em 2013 para a posição 96, melhora em 2014, passa para a posição 73 e em 2015 tem um bom crescimento e passa para a 26ª posição. Então a gente tem um crescimento consistente a partir de 2013 e que em 2015 teve um crescimento ainda mais expressivo. Vamos dar uma olhada nas notas de redação. De 2012 para 2013, a escola cresceu 12% a sua nota de redação, enquanto no Estado, escolas de mesmo nível socioeconômico cresceram 1%. Em 2014, vocês cresceram 2% e o Estado não teve crescimento. E em 2015, vocês cresceram 6% e o Estado cresceu 3%. Então, o ano de 2013 é onde vocês tiveram um crescimento mais expressivo, mas ele também mantém-se com o crescimento em 2014 e 2015. Então é importante analisar e entender o que foi feito na área de redação e mantendo-se essas ações, com certeza as médias de 2016 e 2017 são maiores.